Castelo de Guimarães. O Castelo de Guimarães localiza-se na freguesia de Oliveira do Castelo, cidade e concelho de Guimarães, no distrito de Braga. Em posição dominante, sobranceiro ao campo de São Mamede, este monumento encontra-se ligado à fundação do Condado Portucalense e às lutas da independência de Portugal, sendo designado popularmente como berço da nacionalidade. No contexto da reconquista cristã da Península Ibérica, os domínios de Guimarães foram outorgados, em fins do século IX, a um cavaleiro de suposta origem castelhana, de nome Diogo Fernandes, que nelas veio a se estabelecer. Uma de suas filhas, de nome Mumadona Dias, desposou o poderoso conde Hermenegildo Gonçalves, vindo a governar, desde meados do século X até o terceiro quartel do século XI, os domínios de Portugal. Mumadona enviuvou por volta de 928, entrando na posse de vastos domínios, divididos em julho de 950 com os seus 6 filhos. Nesse momento, por inspiração, fundou, na parte baixa da povoação de Guimarães um mosteiro, ao qual veio a fazer, mais tarde, uma vultosa doação de terras, gado, rendas, objetos de culto e livros religiosos em 26 de janeiro de 959. Pouco mais de um século passado, a povoação de Guimarães encontrava-se entre os domínios doados pelo rei Afonso VI de Leão e Castela a Dom Henrique de Borgonha, que formaram o Condado Portucalense. O conde Dom Henrique e sua esposa, Dona Teresa de Leão, escolheram esta povoação e o seu castelo como residência. Desse modo, a primitiva construção da época de Mumadona terá sido demolida e, em seu lugar, erguida a imponente estrutura da Torre de Homenagem. O perímetro defensivo foi ampliando e reforçando, nele se rasgando a porta principal, a oeste sobre a vila, e a chamada Porta da Traição, a leste. Dentro dos muros dessa cerca terá resistido Dom Afonso Henriques, em 1127, ao assédio das forças do rei Afonso VII de Leão e Castela, evento que levou Egasmoniz a garantir àquele soberano a vassalagem de seu amo, libertando a vila do cerco. No vizinho campo de São Mamede, o castelo foi testemunha do embate entre as forças de Dom Afonso Henriques e as de Dona Teresa em 24 de junho de 1128 que, com a vitória das armas do primeiro, deu origem à nacionalidade portuguesa. Sob o reinado de Dom Fernando, foram procedidas obras de reforço na cerca da vila, assediada neste período pelas tropas de Henrique II de Castela, que invadindo Portugal pelo Minho, já haviam conquistado Braga. Era seu alcaide, à época, Gonçalo Paz de Meira.
quando da crise de 1383 a 1385, tendo o seu alcaide, Aires Gomes da Silva, mantido o partido de Castela, a vila foi novamente cercada, agora pelas forças leais a Dom João I, que a conquistaram. Este soberano unificou a jurisdição das duas comunidades, incorporando-as a um único concelho, doravante denominado como Guimarães. A partir do século XV, diante dos progressos na artilharia, o castelo de Guimarães perdeu a sua função defensiva. No século seguinte as suas dependências passaram a abrigar a cadeia municipal, e, no século XVII, um palheiro do rei, acentuando-se a sua ruína. No século XVIII, mediante solicitação da colegiada, a cantaria da Torre de Nossa Senhora da Guia foi utilizada para as obras da Igreja de São Miguel da Oliveira. Classificado como Monumento Nacional por decretos publicados em 27 de agosto de 1908 e em 1910, a partir de 1937 a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais iniciou-lhe a extensa campanha de intervenção, que culminou com a sua reinauguração, em 4 de junho de 1940 por ocasião das comemorações do 8º centenário da Fundação da Nacionalidade.